Internacional agora, um grupo de especialistas da ONU acusou a Nicarágua, comandada pelo ditador Daniel Ortega, de cometer violações sistemáticas dos direitos humanos que constituem crimes contra a humanidade. A manifestação consta em um documento divulgado hoje em Genebra que pede sanções internacionais contra o país. Criado em 2018, o grupo de especialistas em direitos humanos sobre a Nicarágua cita execuções extrajudiciais, detenções arbitrárias, tortura e privação arbitrária da nacionalidade e do direito de permanecer no próprio país. Segundo o documento, a população nicaragüense vive com o temor das ações que o próprio governo pode tomar contra ela. Cenário tenebroso, hein, Vinícius Poit? Pronto, novamente, é esse o caminho que a gente quer levar o Brasil? E às vezes eu falo, o Brasil daqui a pouco vai virar uma Venezuela, virar uma Argentina, e as pessoas, para de aterrorizar, isso está muito longe, é muito difícil. Mas se o líder dessa nação, votado, que comanda o país, que é o presidente Lula, acha normal, bota aí, vocês vão achar ele, o Daniel Ortega, para lá e para cá, foto junto, elogio, assim como faz ao Maduro, assim como faz a tudo que está acontecendo na Argentina. Esse tipo de coisa não é normal. Olha aonde está indo o nosso país. A gente falou de um monte de crise internacional hoje, então a gente fecha a porta com os Estados Unidos, fecha a porta com Israel, fecha a porta com Portugal. Aonde vai parar isso, gente? Fica o alerta, os sinais estão aí, só não vê quem não quer. Vamos parar de tampar o sol com a peneira, sabe? Para quem tem fé, eu sempre falo assim, gente, olha lá, Deus está te dando sinal, dê 1, dê 2. É aquela história do cara lá, sabe, que tá lá e morre afogado. E Deus fala, mas mandei um monte de barquinho para salvar o cara e o cara não pegou. Nós vamos morrer afogado aqui no Brasil e não vamos pegar nenhum barquinho que Deus está mandando pra gente? Você, Mota? Eu acho que o Poit tem razão no que ele está falando. Eu só queria fazer adicionar alguns comentários a isso, né? Eu sempre digo às pessoas que a gente deve fugir dos dois extremos. A gente não deve se entregar ao desespero de achar que o Brasil vai acabar amanhã, nem deve se entregar à complacência de achar que isso é mais do mesmo, não vai dar em nada, no final eles só querem fazer umas viagenzinhas e tomar umas champanhes. Não é nem uma coisa nem a outra. Existem diferenças importantes entre a história da Nicarágua e a história do Brasil, né? Aliás, entre a história do Brasil e a história da maioria da América Latina. Isso porque até a República, né, até a Declaração da República, quando nós éramos ainda o Império do Brasil, o Brasil era uma ilha de tranquilidade comparado com o resto da América Latina, né, onde já ocorriam revoluções, golpes de Estado e todo tipo de conflito, e o Brasil era uma ilha de tranquilidade. Então, a gente tem uma história um pouco diferente do resto da América Latina, mas nós não devemos menosprezar as ameaças sérias. Muita gente diz, isso nunca vai acontecer no Brasil, porque o Brasil é um país grande. Meu amigo, aconteceu na China. Pega o mapa do mundo e olha, aconteceu na Rússia. Pega o mapa do mundo e olha o tamanho da Rússia. Então, a gente não pode se entregar, né, nem ao pânico, ao desespero, como eu sei que muita gente passou, né, muito tempo assim, tem muita gente que ainda está assim, mas também não podemos ser complacentes. Quando a gente testemunha ameaças graves aos direitos fundamentais, que era um conceito que a gente achava que no Ocidente já não era mais aberto para discussão, né? Há centenas de anos. A gente precisa ficar alerta que a Nicarágua sirva de mais um exemplo. Zé. A ONU descobriu, agora vai, a ONU descobriu que lá na Nicarágua coisas estranhas estão acontecendo. Pavinato, sobre isso que você falou, de não saber bem dessa insegurança, eu conversei com o general Pazuello, agora deputado federal, né, sobre essa história dos militares, e ele dizendo que no Brasil, falou assim,
É simples assim. Se cometer um crime na área civil, julgado pela justiça penal, pela justiça comum. Se é comando militar, é simples. Aí ele vira para mim e fala assim: Zé Maria, hoje nós temos que insistir no óbvio. É preciso dizer, olha, geralmente quando o sol nasce é dia. Não, o sol nasceu é dia. Aí alguém pergunta, será que o dia amanheceu mesmo com o sol na cara? Então a gente vê essa questão aí da Nicarágua, só agora a ONU descobriu, e só agora vem uma pressão de militantes em cima do presidente Lula, dizendo, olha, nós temos que tratar a Nicarágua de maneira diferente. Não precisava pressão de ativistas, não precisava da ONU técnicos fazerem estudo, é tudo tão claro lá de que há perseguição religiosa, de que a situação lá é crítica com relação a direitos humanos, né? Tá, a ONU descobriu, e aí, né? O que vai fazer? Bela pergunta. Diga para ver. E aí, bela pergunta, Zé. Essa é a pergunta que nenhum internacionalista consegue responder até hoje. E aí? Eu vou ser bastante breve, né? O Brasil não vai virar Argentina, o Brasil não vai virar Nicarágua, o Brasil não vai virar Cuba, o Brasil não vai virar Venezuela. Nenhum país vira outro país. O Brasil vai continuar sendo o Brasil. O problema é que o povo brasileiro também vai continuar sendo o povo brasileiro, mas apesar disso, vai sofrer à sua maneira a mesma fome e o mesmo medo. E quanto maior o país, maior a tragédia de uma guinada desumanitária como essa. Porque quanto maior um país, mais numérica é a população. E para isso, a necessidade de mais violência é indispensável.